problema da consagração em todos os sentidos nesse mundo, quando a gente é consagrado a Deus, consagrado é que tudo que a gente tem, inclusive a gente, é do Senhor. Não é só os pregadores, os pastores, é a pessoa inteira. Jesus, no livro do Apocalipse, quando ele escreve, e João faz menção desse assunto, ele diz que todos nós somos sacerdotes, sem distinção. Todos nós temos a mesma consagração diante de Deus. E todas as coisas que nós temos é de Deus. Se usarmos assim, confiando em Jesus Cristo e na sua palavra, seremos bem-aventurados. E aprenderemos a ter e a não ter. Porque é diferente essas duas coisas. O ter e o não ter. Muita gente, quando tem, deixa Jesus. E vive hipocritamente. E muita gente, quando não tem, procura Jesus com a finalidade de ter. E quando adquire, se esquece. Então são diferentes essas duas coisas. Mas se você é consagrado e a Deus se separou para servir ao Senhor Jesus e a sua causa, tudo seu é de Jesus. Tudo é consagrado. Então, essas coisas que vêm no ouvido da gente, para que a gente de alguma forma saia do que a gente vem fazendo há tempo, no caso na devolução do dízimo, da oferta, são as raposinhas. São os pecadinhos que a tendência é crescer. Eles crescem. Eles começam pequenininho, mas daqui a pouco é muitos pequenininhos, que vai derrubar a confiança, vai minar a confiança da pessoa no Senhor Jesus e naquele ato, naquela prática. E o consagrado, o separado, o Filho de Deus deve estar atento a isso. E eu lembro disso, que é de pouquinho. Ele começa com pouquinho, dizendo coisas pouquinho. Aí daqui a pouco, ó, esse pouquinho é muito pouquinho. E aí, meu, tira você da posição que você está. Não é Deus que tirou, não é Deus que... Não, foi você, a pessoa, que não cuidou, não vigiou, não foi sensato, ignorou o pecado porque ele parecia pequeno, mas aí outro pequeno e outro pequeno e outro pequeno, daqui a pouco se torna grande, muitos pequenos, pecadinho para ali, pecadinho para lá, se torna muitos, e aí você não tem como navegar sem afundar. Isso eu já vi acontecer e aconteceu comigo. Daqui a pouco eu não tinha mais por onde navegar, porque eu não estava mais em cima das águas, sim debaixo delas, no fundo, porque não fui atento, não vigiei, dei vazão a pecadinho, 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 e esses pecadinhos se tornaram muitos. Com certeza, aí você fica, ó, abalado, bem abalado na estrutura. Eu não diria que você perdeu a salvação ou perderia a salvação, porque o nosso mestre disse que não, que de maneira nenhuma lança a gente fora. Só que a pressão nesse sentido ela é muito grande para que a gente continue fazendo mais pecado, praticando mais pecadinho para ali, pecadinho para lá, para que isso ganhe sustentação e base, para que depois a gente ache que a gente não é mais de Deus e que Deus não olha mais para a gente. Nunca.
Nunca devemos esquecer do que Jesus disse. De maneira nenhuma. Eu lançarei vocês fora. Ele lançará alguém fora. Então, se você saiu fora, não foi ele. Foi a pessoa que não vigiou. Isso quer dizer que você ficará fora? De jeito nenhum. É só voltar. Que aí é que os pecados vão intervir. Aqueles pecadinhos que pareciam sem significância vão se contrapor, porque eles vão aparecer. E o inimigo, com aquela voz mansa que ele usou você para você absorver aqueles pecadinhos, vai agora usar para derrotar você, para dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que Deus não me quer porque eu fiz assim, porque eu fiz assim. E aí eu passo a ouvir essa voz e passo a achar que eu sou assim mesmo, porque eu fiz assim, e me esqueço de olhar para quem foi que me levou até o lugar que eu estava, que foi Jesus. Eu esqueço isso, porque aqueles pecadinhos vai me influenciar e me levou a me ver derrotado. Então eu vou ganhar base naqueles pecadinhos e, baseado naqueles pecadinhos, desconfiar do que Deus já fez, que foi me salvar. Dependendo da quantidade de pecado, eu vou até duvidar que sou salvo e que fui salvo algum dia, que fui consagrado ao Senhor, separado para Ele. Parece que eu fui separado e consagrado ao Senhor pelos meus méritos, pela minha própria força, pela minha insistência e persistência, mas não é verdade. Foi pelo sacrifício de Jesus. É porque eu fui desapercebido, fui desatento e naufraguei com aqueles pecadinhos. Você pensa que foi um pecadão. Foi de pouquinho. Ele começa a injetar de pouquinho, 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 pouquinho. Mas daqui a pouco se torna uma quantidade imensa de pouquinho. E aquele pouquinho tá formando uma base. Para depois você duvidar de você, duvidar do que Deus fez, duvidar de Deus, não confiar em Deus, não confiar na palavra de Deus. E você se esquece de tudo isso e imagina e pensa que você chegou até onde estava, porque você caminhou, porque você era forte. E não lembra que foi Deus e que ele nunca saiu do lugar. Ele continua no mesmo lugar da mesma forma. Quem saiu foi eu sem ser atento, por causa da desatenção minha para as coisas de um homem consagrado a Deus, de uma pessoa consagrada a Deus. Porque quando eu falo homem, eu falo num termo geral. De uma pessoa consagrada a Deus, comprado e lavado no sangue de Jesus. Eu fui comprado. Se eu fui comprado, não foi eu que fiz alguma coisa. Pelo contrário, ele me comprou com o seu próprio sangue, me lavou com o seu próprio sangue. Mas a força e os argumentos daqueles pecadinhos se tornaram muito grandes, que eu passo a duvidar disso. Que eu nem lembro disso. Parece que eu estava ali porque eu era o tal, mas não é verdade isso. Eu estava e sou consagrado porque Jesus me comprou. Mas isso não é fácil. Fácil é falar depois que você triunfa. Mas não é fácil não. Você tá no meio da tormenta e conseguir ver essas coisas. Ou você está na abundância e dizer para aqueles pequenos pecados que aparecem que não, que aquilo vai minar seu caminho. Você se esquece daquela abundância que está ali. Tem o Senhor da vida atrás, lhe fazendo abundante. E você é abundante e será mais ainda porque você é separado, consagrado para Ele. Mas você se esquece disso e passa a imaginar. E deixa.
e pratica 1, 2, 3, 4 e aquilo vai se formando na base, forte. Depois, mais tarde, você verá que ela será forte para manter você fora e jamais querer voltar. É difícil, não é fácil isso não. Muitas vezes a gente quer voltar, mas não consegue. Voltar para Jesus Cristo, voltar para o caminho, voltar para a consagração. Viver inteiramente para o Senhor. Não interessa se está rico ou pobre, se está bem ou mal, doente ou sadio. Não interessa isso. O interessante é voltar para o primeiro amor. É o que ele diz. Está escrito no Apocalipse. Lembra-te de onde caiu. De onde foi que eu caí? Da confiança, da fé, da certeza, da convicção que Jesus me colocou e me consagrou nesse mundo. Voltar para esse ponto. Aqueles pecadinhos eles vão se agigantar. Eles entraram macio, mas agora eles vão se contrapor. E você vai ter que manter firme seu pensamento e sua fé e sua confiança naquele que fez todas as coisas. Isso não é fácil.